Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 24 de janeiro de 2022 e hoje eu vou fazer a resenha do segundo livro que eu li neste ano de 2022. É um livro bem pequeno, que também será a exigência da disciplina Educação Cristã, agora nesse semestre do seminário, e é o livro O Caráter do Verdadeiro Teólogo, escrito pelo autor Hermann Witsius. Esse livro ele é bem interessante, ele é bem curtinho, mas tem bastante informação. Esse livro, na verdade, ele é um discurso feito pelo autor Hermann Witsius quando ele assumiu o cargo de professor lá em Franeker, que é uma cidade dos Países Baixos, que faz divisa no ocidente com a Alemanha e no sul com a Bélgica. Isso foi em 1675. Ele estava falando para estudantes de teologia e ele monta ali um quadro do que se espera de um estudante de teologia ou o que se espera de um teólogo. E para isso ele divide em três o seu discurso, no caso, o seu livro. Então ele mostra o teólogo, ou o que se espera de um teólogo, sendo ele estudante, um teólogo sendo ele professor e um teólogo sendo ele homem, sendo ele ser humano, se referindo à vida pessoal do teólogo. Logo no início do livro, na parte da introdução, ele vai dizer que o teólogo é aquele que vive inteiramente para a glória de Deus, e é isso que o livro vai buscar alcançar, focalizando nas três áreas, como eu já disse. Então, no capítulo 1, ele já vai iniciar o capítulo com a seguinte frase: ninguém ensina bem a menos que tenha aprendido bem. E aí ele vai desenrolar a questão dos estudos. Então o teólogo ele tem que ser aquele cara que estuda não só a Bíblia, mas dando prioridade à Bíblia, sim, porém ele deve estudar outras coisas. Ele põe os exemplos. Ciências naturais é uma delas, mas também todas as áreas de ensino que vão contribuir para a busca da verdade. Ele também enfatiza a importância de se estudarem as línguas originais. Ele diz que, como tudo vem de Deus, todas as disciplinas devem ser usadas para a glória de Deus. Mas o que deve prevalecer, como sempre, é o estudo das Escrituras. Ele termina esse capítulo enfatizando que o aluno deve estudar pedindo sempre o auxílio do Espírito Santo para que o ilumine, para que ele entenda corretamente aquilo que ele está estudando e possa utilizar para o bem do povo de Deus. Depois, no capítulo 2, o teólogo, como professor, ele começa o capítulo com a seguinte frase: ninguém aprende bem a menos que aprenda com o objetivo de ensinar. Aqui ele vai dizer que é importante que o teólogo, como professor, empregue todos os recursos e esforços para ganhar muitas almas, expondo o que ele aprendeu em seus estudos com amor sincero. Aqui ele também vai dizer que ele deve, o aluno, ser zeloso e esforçado no ensino de seus alunos a fim de apresentá-los preparados diante de Deus. Nesse capítulo ele faz uma observação importante para que os teólogos não se deixem enganar por inovações, por distorções da palavra de Deus, dentre outras coisas desse tipo, enfatizando que o conhecimento das Escrituras nunca deve estagnar, você sempre tem que estar buscando mais conhecimento, mas sempre com essa precaução de não se deixar enganar pelas novidades, que trazem geralmente distorções da Bíblia. Ele encerra o capítulo dizendo que o teólogo não pode se ensoberbecer a ponto de usar palavras técnicas que ninguém entende. Pelo contrário, ele deve crescer em conhecimento a cada dia, mas tratar as verdades sagradas de maneira simples, com simplicidade, para que todos entendam. O último capítulo é o teólogo como homem, e aqui ele vai começar o capítulo com a seguinte frase: aprender e ensinar são inúteis e infrutíferos, a menos que venham acompanhados de prática. Aqui ele vai enfatizar a pureza imaculada de vida que o teólogo deve ter. Ele vai enfatizar que não adianta você estudar e ensinar se sua vida não está de acordo com aquilo que você fala. Resumidamente, não pode ser um hipócrita, falar uma coisa e agir de forma contrária. Ele vai dizer nesse capítulo que a teologia separada da vida cristã é a fórmula para derrubar a congregação. Por isso, o teólogo deve buscar a prática das virtudes. Ele termina esse capítulo com um conselho importante aos seus alunos, que ele diz para que eles tenham diligência incansável, oração sincera e integridade impecável. Ele termina esse capítulo com uma oração, onde ele pede a graça de Deus pelos seus alunos, pelos estudos, pelo seminário, pelo príncipe e pelo povo. Lembrando que foi escrito isso em 1675. As minhas considerações finais que eu anotei aqui, que vai ser, que esse livro vai ser pedido que a gente faça um resumo dele. Eu acabei de fazer o resumo, falei aqui rapidamente a respeito de alguns pontos principais, mas as considerações que eu fiz finais, eu acho interessante eu colocar aqui para vocês,
Eu vou ler aqui para ficar do jeito que eu coloquei. O texto trata do discurso inaugural que Witsius deu aos seus alunos em Franeker, 1675. O desejo do autor é formar a ideia de um padrão perfeito para servir de guia de modo que os estudantes possam discernir melhor suas próprias falhas e aprender humildemente o que deveriam pensar de si mesmos. O discurso em si é a exaltação a Deus e como ele coloca homens indignos para efetuar trabalhos elevados. Com essas 3 abordagens feitas, teólogo como estudante, como professor e como homem, em poucas palavras, o autor traz um panorama importante sobre a vida dos ministros chamados por Deus para exercerem um importante serviço de levar a palavra de Deus. Buscando sempre a graça de Deus, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, seria sábio seguir tais recomendações trazidas neste livro, a fim de que o ministério seja realizado com maestria para a honra e glória de Deus. E assim termina essa resenha que eu fiz desse pequeno livro. Ele é pequeno, ele está em PDF, por isso que eu não estou com ele aqui na minha mão. Eu comprei ele para o Kindle, foi baratinho, mas ele é bem interessante. Esse livro eu recomendo a leitura, você vai aproveitar bastante, principalmente se você for um aluno de teologia ou está prestes a ser, ou se você já é formado, é bom lembrar desses princípios, beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, comente, faça tudo que tem que ser feito aí no vídeo. E um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.